Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com as suas famílias, que o Pai do céu abençoe grandemente cada um de vós com saúde, com paz no coração, sucesso em todas as tuas atividades, em todas as áreas da vida de vocês e de suas famílias. Queridos, o tema de hoje é os dois maiores pecados que a Bíblia nos comenta e os dois maiores mandamentos. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre os dois maiores mandamentos da Bíblia e os dois maiores pecados. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 40, palavras do nosso amado querido Senhor Jesus, nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Este é o segundo mandamento. O primeiro é amar Deus de todo o coração, de todo o pensamento, de todo o nosso ser. Primeiro e grande mandamento. Segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Queridos, amar Deus de todo o nosso pensamento, sentimento e coração significa o quê? Estarmos dispostos a seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. Amar Deus de todo o coração é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Ter Deus como a nossa respiração. Ter alegria de servir a Deus, de guardar os mandamentos do Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amar Deus de todo o coração é evitar tudo aquilo que entristece Deus. Tudo aquilo que entristece Deus é porque faz mal para nós mesmos. Queridos, amar Deus de todo o nosso coração é adorá-lo, é louvá-lo, é servi-lo, somente Ele. Ter Deus em primeiro plano em nossa vida. Deus deve ser tudo para você e para mim. E amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo mandamento, que é o resumo dos 10 mandamentos. Amar o próximo é servir uns aos outros, é ser cortês, paciente, tolerante, é perdoar uns aos outros, é não desejar mal ao próximo, é fazer o bem a todos. Muitas pessoas dizem, eu não faço bem, só que o mal também eu não faço. Só de nós deixar de fazer o bem, já estamos praticando o mal. Fazer o mal é deixar de fazer o bem quando nós temos oportunidade. Queridos, amar o próximo como a nós mesmos é desejar o melhor para o próximo, é pensar nas necessidades dos outros. Tudo aquilo que nos fere, nós não devemos desejar para aqueles que nos rodeiam. O próximo é aquele que tem necessidade, que precisa da tua ajuda em todos os aspectos, não só espirituais, material, físicos, emocionais. É você realmente tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas. Estes são os dois maiores mandamentos, que é o resumo dos 10 mandamentos. No verso 40 de Mateus 22, Jesus fala bem assim: esses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Para você guardar esses dois mandamentos, que são os maiores, você e eu já devemos estar guardando os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, e se encontra no Novo Testamento em várias partes. Queridos, como que eu falo, eu amo o próximo, se eu mato, se eu roubo, se eu estou cometendo adultério, se eu desonro pai e mãe, desse jeito não estou amando o próximo. Do primeiro mandamento até o quarto é o nosso amor, é o nosso relacionamento para com Deus. E do sexto mandamento, do quinto mandamento em diante, até o 10º, é o nosso relacionamento para com o próximo.
Por isso que os 10 mandamentos se resumem em 2. É amar a Deus, servir a Deus e servir o próximo. Não tem como amar a Deus e amar o próximo sem guardar os 10 mandamentos que se encontra repetindo. Êxodo capítulo 20, 3 ao 17. Meus amados, e quais são os 2 maiores pecados? Salmo 115, verso 3 ao 9, vamos ler juntos, meus queridos. Salmo 115, versos 3 ao 9. Está escrito assim: No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, das nações pagãs, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Queridos, aqui o salmista fala sobre a idolatria. Na época do salmista, havia muitas nações que adoravam ídolos feitos por mãos de homens. Por isso que ele diz, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não andam. E são feitos pelas mãos e pela arte humana. Mas a Bíblia diz, Israel confia no Senhor, falando, quer dizer, sobre você, sobre mim. Hoje, nós somos o Israel espiritual. Você faz parte do povo de Deus. Queridos, o nosso Deus habita nos céus e nos nossos corações. É aquele que criou todas as coisas e mantém todas as coisas. Aquele que criou o infinito universo e mantém em ordem este infinito e complexo universo. Este é o teu Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, e o meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados queridos, o maior pecado é deixar de adorar a Deus, é deixar de servir a Deus, é o oposto ao primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o maior pecado é deixar de adorar a Deus, é praticar idolatria, é deixar de servir a Deus, é deixar de aceitar Jesus como o nosso Pai, como o nosso Criador, como o nosso Deus Todo-Poderoso, como o nosso Salvador. E qual é o segundo maior pecado? Vamos ler Zacarias, capítulo 7, 9 ao 12. Zacarias fica um pouquinho antes do Novo Testamento, meus amados amigos e irmãos. Zacarias 7, 9 ao 12, que está escrito assim. Zacarias 7, 9 ao 12. Assim falar o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade, misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor Deus dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Queridos, o segundo maior pecado, aqui Jesus está falando aos nossos irmãos lá no Velho Testamento, Jesus falou, está falando a nós hoje. Não oprimais a viúva e o órfão, o estrangeiro, o pobre. Não intenta o mal contra o seu irmão. Não tenha ódio. Não tenha mágoas contra o próximo. Perdoa uns aos outros. Sirvam uns aos outros.
Sejam pacientes uns com os outros. Queridos, o segundo maior pecado é deixar de amar o próximo como a nós mesmos. É o oposto ao segundo maior mandamento, que é amor ao próximo. Então, o segundo maior pecado é deixar de servir uns aos outros. É ter ódio, é ter rancor, é fazer mal aos nossos irmãos, que somos todos filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. Então, meus amados, os dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, amarmos de verdade, de coração. E os dois maiores pecados é deixar de servir a Deus, deixar de amar a Deus. O segundo maior pecado, deixar de amar o próximo, deixar de servir o próximo. O Senhor Jesus é um exemplo para vocês e para mim. Se nós tomarmos a decisão de seguirmos os passos de Jesus, amando, perdoando, servindo uns aos outros, você e eu estamos nos preparando para o reino celestial. Infelizmente, no passado, por várias vezes, por várias ocasiões, por várias épocas, os que professavam o nome de Deus maltratavam uns aos outros, faziam mal uns aos outros, e a Bíblia diz que grande ira de Deus desceu sobre eles. Quantas vezes Israel tornou-se cativo das nações pagãs por rebeldia, porque seus corações estavam duros como um diamante. Queridos, que você e eu não tenhamos esta mesma sorte, que Deus dê a você um coração de carne, sensível, que o Espírito Santo transforme a tua vida e a minha vida também, para que as bem-aventuranças do nosso Pai Celestial alcance você e sua família, me alcance e também alcance a minha família. Deus te abençoe e te guarde agora e para sempre. Quero fazer uma oração por você e pela tua família. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros, colocando o Senhor em primeiro lugar. A Tua bênção esteja com todos os ouvintes da Tua palavra, cada pessoa que participa desta oração. Abençoe, proteja e guarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça do nosso Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe.